Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um webinar aqui da empresa Siacom. Sejam todos muito bem-vindos aí nessa noite de terça-feira. Aumentar um pouco aqui para que vocês possam me ver melhor. Então, é um prazer recebê-los aqui. Já estamos aí com 63 pessoas aqui dentro dessa sala. Então, como sempre aqui na Siacom, a gente busca trazer assuntos que dizem respeito principalmente à questão do pós-colheita, né? Ou seja, assuntos que sejam e que são importantes para o setor, tá? E a gente se preocupa muito com isso e principalmente também trazer tecnologias de como elas podem nos apoiar aí no dia a dia, nos movimentos aí na pós-safra, seja tanto na safra de soja quanto na safra de milho, principalmente, na safrinha, tá? Safrinha aí já praticamente finalizada pelo Brasil como um todo, alguns clientes ainda em movimentação, mas já bem avançado aí, e algumas regiões já completamente terminada. Então, a gente traz aqui hoje justamente um assunto, conforme eu disse, muito importante, relacionado à questão do estoque e volumetria, tá? Então, novamente, eu gostaria de agradecer a todos vocês e dando aqui alguns recados iniciais, como sempre, tá? Então, para quem não conhece, a Siacom, nós somos especialistas em sistemas voltados para armazenamento de grãos, tá? Que vão desde a parte relacionada à segurança, a questão da gestão da unidade armazenadora e, além disso, prevenção de quebra técnica. Então, os nossos sistemas, eles são especializados em unidades armazenadoras com foco específico dentro desse segmento, tá? Então, é isso que nós fazemos aqui, apoiando esses clientes a terem mais lucro, evitarem fraudes e também não terem quebra técnica, muito pelo contrário, tá? Bom, perfeito. Dando os recados aqui, gostaria que vocês utilizassem aí diretamente do chat, me falem aí da cidade onde vocês estão falando, o pessoal aqui já está comentando aí diretamente no chat de algumas pessoal aqui do Mato Grosso, pessoal de Goiás, enfim, coloquem aí de qual cidade vocês estão falando para a gente ter uma noção aqui de amplitude daí do pessoal que está aqui participando hoje aqui conosco, tá ok? Então, falem aí para nós também. Não esqueçam de utilizar o chat também, de onde vocês estão colocando aí, de onde que é, o pessoal do Mato Grosso do Sul aqui, aparecendo aqui para nós, etc. Veranópolis, no Rio Grande do Sul, no Pará também, então de norte a sul do país, muito bacana. Os desafios realmente do armazenamento, eles fazem parte de todos os estados, tá? Coloquem, então, utilizem o chat para poder fazer perguntas, esse é o momento justamente ideal, aquela dúvida, onde o Alessio, que é o nosso palestrante, vai entrar aqui daqui a pouco, eles tentam aqui, obviamente, extrair todas as dúvidas, aquelas que não forem possíveis, depois a gente vê uma forma de poder extrair essas dúvidas, resolver essas dúvidas de vocês, tá? Mas utilizem o chat como forma. Então tá aqui pessoal de Goiás, do Paraná, de São Paulo, Santa Catarina, da Bahia, mais gente aqui do Pará, São Paulo, enfim, Ponta Grossa, Jataí, Itapiranga, Sorriso, lá no Mato Grosso, Lucas, no Mato Grosso também, então, Tupaciguara, em Minas, então, de todos os estados aí, muito bacana ver essa audiência aí por todo o país, tá? Não esqueçam de nos marcar, tirem uma foto aqui do evento e marquem lá nas redes sociais, para quem nos segue lá, ou passem a nos seguir também, @siacomoficial, isso é importante que ajuda ali a nos promover e que a gente consiga cada vez mais trazer eventos como esse aqui, tá ok? Um recado não menos importante, pessoal, nós temos uma comunidade focada justamente na questão de agro e principalmente no setor de armazenamento de grãos. Então, esse QR Code que está aparecendo aí para vocês dá acesso diretamente a um grupo dentro do WhatsApp, uma comunidade no WhatsApp, tá? Onde a gente coloca assuntos relacionados principalmente à armazenagem de grãos e o contexto do agronegócio, tá? Mas com muito foco na questão da armazenagem. E lá a gente divulga eventos como esse, que é conduzido por nós, a gente faz também divulgação de outros eventos na pós-colheitas que não são feitos diretamente pela Siacom. Então, ali é uma forma de você estar atualizado sobre eventos que estão acontecendo, sobre artigos que sobem para o nosso blog, sobre assuntos de mercado, de preço, enfim, de alguma feira, enfim, todos esses assuntos relacionados principalmente à pós-colheita, ao armazenamento, vocês vão encontrar nessa comunidade. Então, utilizem aí a câmera de vocês, apontem aí para esse QR Code para vocês fazerem parte dessa comunidade chamada Consia, que é onde é um ponto ali onde a gente coloca realmente assuntos que são relevantes para o armazenamento, para o agro como um todo, tá? Então, participem aí dessa comunidade. E também nós teremos, para aquelas pessoas que estiverem aqui ao vivo até o fim, nós teremos o sorteio, tá? De um kit Siacom. Então, fiquem aqui até o final, que vocês poderão concorrer. Vou deixar o QR Code aí para vocês entrarem na comunidade.
mas nós vamos ter o sorteio aqui justamente de um kit Secom. Então, nós temos aqui um kit churrasco, tá? Personalizado, nós temos aqui o chapéu, temos também a squeeze e também a xícara para tomar um cafezinho e também uma caneta para vocês aí. Então, esse kit, todos esses materiais aqui estarão disponíveis, pode ter o sortudo que está aqui dentro desse nosso evento, desse nosso webinar. Então, fiquem até o final, tá? Porque é justamente ali no final que a gente vai fazer o sorteio. Então, é uma forma de vocês adquirirem conhecimento, entenderem o que tem de novas tecnologias para o agronegócio, principalmente na armazenagem, e também concorrer a esse kit aqui, tá? Então, fiquem até o final, entrem aí na comunidade para nós, para que vocês possam participar e ficar por dentro de eventos e de assuntos e matérias relacionados aí. Perfeito. Bom, então, sem mais delongas, aqui eu gostaria de convidar o Alessio Inácio, tá? Que é o nosso participante aqui hoje, da PCI Nova, para que ele consiga nos explanar o que nós temos aí de novidades, enfim, sobre esse setor de armazenamento. Boa noite, Alessio. Muito obrigado pela tua presença e em nome de toda a equipe Secom, agradecemos aí não só você, mas a equipe da PCI Nova também por essa disponibilidade de poder estar aqui batendo esse papo aqui conosco hoje. Boa noite, João. Boa noite a todos os espectadores que estão nos prestigiando aí na nossa live, né? Cumprimentar, em primeiro lugar, o João Ferreira, né? E, em seu nome, todo o time da Secom, né? E juntos estamos numa sinergia muito interessante. E temos desenvolvido um trabalho muito produtivo, né? Em conjunto. Perfeito. Bom, então é isso, pessoal. O Alessio aí falando, ele é CEO da PCI Nova, né? Ele é licenciado em Física, né, Alessio? Especialidade em automação para o agro, né? Então, isso. Temos a falar justamente aí desse assunto. Então, acho que a gente já pode seguir aqui, né, Alessio? Então, começando aí, falando um pouco aí a respeito da tua trajetória e da própria PCI Nova aí também. Isso. Então, eu sou sócio fundador da PC. Ela nasceu em 2011, né, com outro objetivo, né? Nós éramos especialistas em redes, em segurança da informação, e hoje estou na direção executiva da PC. Então, eu sou da área de TI, né, tenho especialização em redes de computadores e segurança da informação, e também graduação em gestão. Fui professor da UCEF, que é a nossa universidade aqui de Itapiranga, nos cursos de graduação e pós-graduação das áreas de tecnologia e nas áreas de engenharia, né? E até 2020. E aí, a partir disso, a minha agenda, né, como a PC, aí começou a conflitar com a agenda da graduação, né, porque na graduação a gente tem o compromisso de estar de volta de noite para estar presencial em sala de aula. Aí começou a conflitar e eu tive que fazer uma escolha, né? E, logicamente, a escolha foi optar pela APC, né? Dizer que eu tenho muita gratidão pelo tempo de docência, gosto da docência, tenho satisfação, né? E dizer também que muitas coisas que a APC tem hoje como tecnologia, elas começaram a se desenvolver dentro da universidade, né? Eu tinha um grupo de estudos de automação residencial, enfim, mas sensores, comunicação, placas, tudo vem da mesma origem. Então, agradecer também esse tempo de... Tem muitos ex-alunos trabalhando conosco, né? Estão conosco aqui na APC, e dizer que realmente foi muito gratificante também estar nesse meio, e contribuiu muito para o que a APC entrega hoje, né? Então, quem é a APC, né? Somos uma indústria da tecnologia da informação para os setores agro, do qual a gente vai se pautar hoje, e temos também alguns produtos para a indústria e para a área de saneamento. A área de saneamento é uma área mais voltada ao setor público, né?
E fornecemos uma plataforma tecnológica que integra tanto hardware quanto software para a gestão eficiente de armazenamento de grãos e ração, né? E além de abastecimento e fluxo de água e controle de processos industriais rigorosos, né? Logicamente, a nossa plataforma ela é 100% online, então, tanto o saneamento como o agro, hoje, ele exige, né, que seja assim, a informação offline ou de alguns dias atrás, ela não permite, né, uma tomada de decisão, né, correta, né, em tempo real. Então, o nosso cliente tem acesso a essa plataforma e a todos os equipamentos, né, conectados a ela. E, além disso, né, nós temos uma equipe, né, de assessoria pós-venda e técnica altamente qualificada que dá um suporte contínuo a todos os clientes, tanto na parte de termometria, como saneamento, como o robô de velometria, que é o nosso principal objeto hoje da FAO. Exato. Então, aonde está a PC, né? Nós estamos localizados em Itapiranga, oeste catarinense, uma cidade, não é litorânea, né? Por mais que pareça Santa Catarina, né? Mas estamos na barranca do Rio Uruguai, né? Com divisa com o Rio Grande do Sul. Uma cidade pequena cidade com em torno de 20 e poucos mil habitantes. Aí nós temos, dentro da equipe aqui da PC Inova, nós desenvolvemos todos os nossos produtos internamente. Então, nós temos engenharia de hardware, temos engenharia de software, temos mecânica. Então, a gente tem o conhecimento dentro de casa para desenvolver e criar todas as soluções e, principalmente, a gente conseguir dar respostas rápidas ao cliente, né? Em qualquer situação que possa acontecer e, de fato, eventualmente acontece algum problema, a gente tem equipe interna em todas as áreas para a gente conseguir dar uma resposta rápida aos nossos clientes. Bacana. E aí acho que vem agora uma provocação, né, que inclusive fazia parte lá da nossa página de inscrição, né, Alessio? Que o pessoal falou, poxa, mas começa mexendo aí com atende de água até processos industriais e ração, etc e tal, mas tem essa questão relacionada diretamente ao agro, tá? Que inclusive a gente vai pôr um case aqui real, que a gente considerou que é justamente erros na medição e essa falta de visibilidade, tá? Que existe dentro dos silos, tá? Assim, é muito comum a gente ter a informação de sistema, como a própria Secom oferece, né? A gente faz a parte da gestão ali contábil, entra o caminhão, existe a tabela de desconto, o peso tara, e depois passa pelo processo de secagem, e depois que desse processo de secagem, às vezes seca demais, às vezes seca de menos, enfim, tem todo esse processo ali que ainda é muito necessário ter esse controle ali no processo da recepção dos grãos, mas de fato existe uma certa dúvida, ou então as margens relacionadas a erro, né? Ou seja, efetivamente o que eu tenho de estoque, diríamos, no sistema ou na planilha, que é comum, alguns armazéns usam planilhas, né? E efetivamente aquilo que está dentro dos silos, tá? Exato. Então, é algo que realmente, diríamos, é um problema, e foi justamente o que vocês entenderam, né? Que através do hardware e do software vocês conseguem eliminar esse tipo de problema, né? Isso, justamente, né, João, contando a história rapidinho, né, nosso primeiro produto da área de grãos era a termometria digital, né, que a gente atendia uma cooperativa na área de servidores e segurança da informação, e ele nos relatando o problema que ele tinha com uma empresa, termometria, que na época era a Termopar ainda, mas ele tinha muita dificuldade e não funcionava. E naquela época nós íamos a campo, né? Eu, meu sócio Pedro, o Moacir, que estava conosco lá, né? Desde aquela época, a gente ia a campo. E a gente, instalando a termometria, a gente viu o pessoal brigando, né? Brigando entre aspas, né? O que está... não, agora você sobe, não, porque eu já subi 2, 3 vezes hoje, agora é tua vez. Ele disse, mas o que está acontecendo? Não, é que tem que ver quanto produto tem dentro do silo e tal. E disse, tá, mas isso é um problema? Disse, poxa,
é um gigante de um problema. E a gente disse, não tem nenhuma solução. Na época, realmente, a gente não sabia, né? Não tem nenhuma solução que atenda a isso. Alessio, não tem nada no mercado que solucione isso. E aí a minha pergunta, lógico, né, como não poderia deixar de ser, né? Tá, mas e se a gente desenvolver alguma coisa nesse sentido? Faz sentido? E aí estava o gerente junto, né? Pode fazer, que a gente é parceiro de desenvolvimento. Então, essa cooperativa, ela, até hoje, ela é nossa parceira de desenvolvimento em todos os produtos e, né, a gente conseguiu, entre erros e acertos, vou dizer para vocês, não foi uma jornada muito rápida, muito fácil, né? Foram anos de testes, validações e que, como todo mundo sabe, né, o silo ele é um ambiente hostil, né, para a tecnologia. Tem calor, tem poeira, tem umidade e tudo isso acabava prejudicando ou dificultando, né, o nosso desenvolvimento. Mas, no fim, a gente chegou a uma solução bem interessante que a gente vai explanar aqui para todo mundo. Perfeito. E esse processo, inclusive, com o pé dentro da universidade também no campo, ajuda muito nessa questão de identificar o problema, utilizar a técnica e como é que a gente resolve um problema de verdade. Exatamente. Porque a tecnologia sem resolução de problema, ela nem deveria existir. Então, tem que ter um problema para a gente poder correr e travar. E tentar resolver, né? Exatamente. Então, a gente vai falar justamente isso, né? Como é que essa questão, essa dificuldade, que seja da maneira como as pessoas fazem, né? A contagem de chapa, identificar através da própria termometria, mas que existe ali as falhas e as divergências entre e as margens de erro, né, um pouco mais elevadas. E justamente como é que, usando a técnica, a teoria junto com a prática ali, vocês conseguiram identificar como resolver isso aí. Perfeito. Beleza. Bom, então os desafios que a gente tem nessa própria gestão de estoque. Essa falta de precisão nas medições, né? Então, isso de fato ela existe. Você pode ter uma noção de que, através da experiência, eu sempre falo, né, que o pessoal que está há bastante tempo dentro do agro, né, e a gente já está há mais de 20 anos, óbvio que tem aquelas pessoas que realmente têm uma noção em termos de estoque que ela é muito, muito aguçada, tá? Porém, tem muitas unidades novas sendo construídas, existem muita mão de obra nova entrando dentro do processo, e todo esse know-how dessas pessoas que já passaram por várias safras, nem sempre essas pessoas têm esse nível de conhecimento como um todo. Então, essa falta de precisão nas medições, ela é complicada, tá? E, além disso, essa dificuldade, você citou, de acesso e até o risco, né? Que a pessoa subindo para poder fazer qualquer tipo de leitura, que seja visual e etc., ela tem esse problema, então algo que esse desafio ele é sanado com esse tipo de tecnologia que vocês oferecem, né? Isso aí. Tá. E, além disso, tem impacto direto no logística e planejamento, né? Principalmente naquele processo onde você tem, na parte da ração, isso é bem comum, né? Principalmente para quem trabalha diretamente ali com fornecimento de ração, tá? A falta de ração no campo pode comprometer uma série enfim, uma série da cadeia dentro do agro, tá? Então, esses sensores, junto com os medidores dentro também desses silos de ração nas granjas, né, principalmente, faz com que você tenha um ganho logístico e de negócio, né, muito, muito interessante também, que quando você não tem essa informação, ela fica desencontrada e pode ocasionar falhas do tipo: faltou ração no fim de semana num determinado núcleo, numa granja, que isso pode gerar um transtorno enorme e um prejuízo grande, né? Isso. Então, esse equipamento para ração, para procininhos pequenos, ele é uma derivação do equipamento principal, que é a de medição de grãos. A lógica de funcionamento ela é muito parecida, mas a essência, né, a conservação, ou a conservação não, né, o estoque da ração, que nem você colocou, João, muitas vezes ele é um fator determinante, né, na conversão. Sim. Principalmente em aviários, ou até em granjas de suínos também, né? Mas em aviário ela é mais acerbada ainda, porque a falta de 1 ou 2 dias de ração, e que eventualmente, infelizmente, acontece, né? Porque o que a gente principalmente fala da nossa região aqui, que a gente conhece mais, as fábricas muitas delas estão no limite de produção. E muitas vezes o produtor, se ele deixou para o último momento solicitar a ração,
a fábrica não consegue entregar em tempo hábil. Então, você, com falta de ração, às vezes 1, 2 dias, a gente tem uma quebra técnica significativa. E além dessa parte que você colocou, né, da gestão da rota de entrega, né, nossos produtos georreferenciados conseguem gerar rota de entrega. A fábrica, se tiver todos os integrados com equipamento instalado, ela consegue saber exatamente quanto de ração tem em cada produtor, qual é o estoque mínimo dele e quando que ele precisa repor, sem a ação do produtor precisar solicitar esse produto, né? Isso. Tem uma pergunta até do Felipe aqui, se essa tecnologia de controle de grãos pode substituir totalmente a dupla verificação através de planilhas preenchidas manualmente. Acredito que sim, né? Creio que sim. Eu acho que com a apresentação aí Felipe, vai ficar mais claro para você. Então, o nosso equipamento, já falando dele, né, ele trabalha em tempo real. Então, a qualquer momento, você pode solicitar uma leitura atualizada do equipamento. Né? Perfeito. Bom, dando sequência aqui, isso aqui é um case real que, inclusive, eu trouxe de vivência que a gente já tem aqui há algum tempo, tá? Esse caso aqui, salvo engano, acho que ocorreu, não foi no início do ano, no final do ano passado, tá? É um armazém que tinha comercializado um lote de 36 sacos de soja, mas no momento do embarque não havia estoque suficiente, gerando um grande problema operacional e comercial, tá? Não é que não existia a soja, existia de fato, mas ali, salvo engano, acho que foi 30 ou 28 mil sacas que tinha disponível fisicamente dentro do silo, enquanto que ele tinha uma informação, nesse caso era planilha, tá? Óbvio, pode ter ocorrido algum preenchimento de planilha e tal, mas de fato o proprietário achava que tinha um lote, de fato dentro do silo não tinha aquela quantidade. Vocês já depararam com algum tipo de problema desse aí em campo, algum caso relacionado similar a isso aí, Alessio? Sim. E consegue trazer para nós algum caso, obviamente sem dar nome aos bois aí, para não comprometer ninguém. Claro, né? não constranger ninguém. Exatamente. Isso, infelizmente, acontece muito, né? Pela andança que a gente já tem e relatos que a gente tem, inclusive, né, infelizmente, ainda existe, né, desvio, roubo, e acaba acontecendo que muitas vezes no final, né, como você colocou, tem uma surpresa negativa, né? Deveria ter tanto produto e não tem, ou o silo, o armazém tá vazio, né? Então, acontece, eu até ouvi um relato há algum tempo atrás, um grande diretor de cooperativa aí que, olhando, conversando, ele disse, Alessio, só conheço 2 tipos de cooperativa. Claro que ele estava, né, exagerando. A que já foi roubada ou que vai ser, né? É duro dizer, mas infelizmente, né? Claro que não é uma questão. A gente tem visto também nessas andanças cooperativas, cerealistas, produtores com um excelente controle, com planilhas, com diversas formas de controle muito assertivas. Mas principalmente quando o produtor ou a cooperativa tem várias unidades, fazer essa gestão na planilha ou até pelo software da Ciacom, né, que é de balança, que entrega muito bem, às vezes a realidade fiscal é uma Sim. E a realidade física acaba sendo diferente. Né? Você citou aqui 2 exemplos, como é o caso, por exemplo, infelizmente também já aconteceu com clientes nossos de fraude, tá? Que você tem toda a informação dentro do sistema, mas por alguma questão ele foi fraudado, que seja o caminhão não passou pela balança, foi o fim de semana e fez uma carga sem que isso fosse registrado de maneira alguma, e obviamente você acaba descobrindo isso ao final da safra, que faltou o grão e tudo mais. Né? Então, tem algumas certas coisas que você consegue colocar, mas efetivamente esse processo de volumetria dentro do silo, tendo essa informação disponível a qualquer momento, obviamente ela é um facilitador e tanto, inclusive, para que você não fique, no caso, se foi até roubado, né, você vai conseguir talvez descobrir bem antes do que simplesmente esperar lá o final da safra, né? Exato. Ok, perfeito. Bom, e aqui colocando como essa tecnologia pode auxiliar, né? Ou seja, através de hardware e software, né, permite essa visibilidade em tempo real e automando processo e maior confiabilidade nessas informações. A ideia é que, então, você coloque a máquina junto com o software embarcado, obviamente,
para que ele traga essas informações de maneira rápida e precisa, e daqui a pouco você vai entrar em detalhes dos produtos. Inclusive aqui o Anderson, ele fala que hoje ele tem, se tem alguma tecnologia de aferição que atende estoque para armazém graneleiro. Isso eu acho que é uma dúvida frequente. Se você já quiser adiantar alguma coisa sobre isso. Sim, a nossa tecnologia atende qualquer modelo de silo ou armazém. Fundo V, CMV, fundo plano, com escada, com declive, com aclive. Então, o nosso software está adequado para atender todas as demandas hoje, pelo menos as que a gente encontrou até no mercado, o momento. Né, o que a gente já atendeu, hoje a gente consegue tranquilamente atender todas elas. Perfeito. Bom, então, rapidamente aí, falando já diretamente da linha de produto, tá? O Anderson colocou fundo W, se atende. Atende também. Também. Então, perfeito. Se puder falar um pouquinho aí rapidamente sobre essas linhas de produtos que vocês têm para o agro. Isso, então eu trouxe só para contextualizar, né, além do robô de volumetria, né, que é o nosso MagGE, a gente tem termometria digital, né, automação da aeração, estação meteorológica, o robô de ração e também a gestão do secador, né, toda a automação do secador também. Então, nossos produtos, eles são modulares, então necessariamente você não precisa ter toda a gama, né? Eu tenho uma termometria funcionando, está funcionando muito bem, está funcionando com algum player do mercado aí. Posso botar só o robô? Sim, sem problema nenhum. Não quero robô, quero só termometria. Ok, também. A estação meteorológica, secador também são produtos modulares. A gente construiu dessa forma, entendendo que a gente poderia... Adaptado à necessidade da unidade, né? Então, se a unidade armazenadora já tem algum desses componentes, isso não impede que, por exemplo, ele utilize um ou outro. E no caso aqui, a gente está enfatizando muito a questão do robô, né? Isso. É justamente esse processo que ele faz para evitar esse tipo de transtorno e conflito entre os estoques físico e contábil, como a gente citou. Tá? Claro que se tiver a nossa termometria com o robô, ele tem alguns agregados que somam mais, né? Inclusive, marcar os sensores que estão fora da massa de grãos, aí tem algumas automações que facilitam, né? Mas não tendo também, não tem nenhum problema em operar de forma separada. Perfeito. Tenho duas questões aqui que eu acho interessante serem colocadas aqui. Talvez algumas a gente já está antecipando, que lá na frente você falaria, tá? Mas o Kleber pergunta sobre capacidade de armazenamento, se tem algum tamanho máximo em termos, acredito que seja de espaço da unidade. Se tratando principalmente em armazéns, a gente sempre costuma olhar o projeto, né? Ao tamanho, né? Dentro do armazém, a gente, logicamente, precisa mais de um equipamento. Então, olhando o projeto, vendo a altura de fixação, a largura, a profundidade, a gente dimensiona de acordo com o projeto. Perfeito. E o Renato coloca aqui como é que lidam com a variação natural da densidade e o efeito de compactação do material armazenado e o resultado volumétrico, né? Sim. E a conversão em massa. Há alguma calibração, metodologia aplicada nesses casos? Sim, nós temos uma metodologia aí que temos uma consultoria especializada que nos auxilia, inclusive está sempre à disposição do cliente, né? Sem custo adicional, né? A gente ajuda o cliente a entender, né? E está bem colocado, Renato, realmente o equipamento lê volume. Então, a questão de densidade volumétrica a gente precisa ajustar. Mas a gente tem uma metodologia bem acertada aí, até com o professor André Gonelli, que é o nossa consultor nessa área. Mais uma vez, o auxílio da academia, né? Então, tanto que ela é importante na prática. Exatamente. Então, a gente tem aí chegado a um índice de assertividade de 99, 98, 99, 99 alguma coisa. Então, tá sendo muito satisfatório, assim, realmente o resultado que a gente tem conseguido chegar quando a gente ajusta bem a metodologia. Tá? Isso, num outro momento, a gente pode abordar essa metodologia. Sim, perfeito. Então, são esses os produtos aí, acho que até essa tua resposta aí falou sobre essa questão
da precisão ali que o Wellington tinha feito. Podemos seguir aí. Então aí está um pouco de clientes e por estados aí, como é que está espalhado hoje em dia, né? Isso. Esse é o nosso parque que a gente tem hoje instalado, né? Logicamente, maior volume dentro do Brasil, temos alguma coisa no Paraguai, Bolívia e Peru também. E dentro dos estados, aí, como não poderia deixar de ser, né? O Mato Grosso é o nosso líder de produtos, né? Depois, seguindo o Paraná, Rio Grande do Sul. Só estou trazendo esses dados só para o público ter um entendimento, né? Onde é que já está funcionando, onde é que está rodando, ou seja, onde é que esse tipo de problema já está sendo solucionado. Exatamente. Então, como é que a PC atua nesse mercado, né? Através, né, de parceiros regionais credenciados, e temos nossa equipe própria da indústria que em algumas situações específicas ou projetos ou casos especiais que a gente desenvolve com a nossa própria equipe, e a gente procura sempre, por uma questão de agilidade e de atendimento, né, trabalhar com parceiros credenciados Brasil afora, né? Então, a gente tem tido bastante êxito nesse sentido. Aí a gente tem encontrado muitos parceiros que realmente estão agregando e estão realmente interessados também em nos ajudar a atender o cliente, porque a gente, além de ser assertivo, a gente tem que, se em algum momento a gente tiver algum problema, a gente tenta ser o mais rápido possível no atendimento. Então, aí a importância da gente trabalhar com nossos parceiros regionais credenciados. A gente tenta sempre fazer um treinamento com esses parceiros regionais, inclusive nossa forma de fazer, normalmente a primeira instalação, a nossa equipe própria vai lá, acompanha e treina em campo também esses parceiros. Perfeito. Então, falando um pouco, né, de como a gente entrega, o que a nossa plataforma entrega. Então, trouxe um print aqui de uma forma rápida, né? A gente tem esses acessos rápidos, né? Silo, armazém, aeração, estoque, secador, que são os principais produtos, né, que a gente entrega. Então, é essa cara que o cliente encontra na plataforma quando ele faz o acesso. Então, na parte de cima ali a gente já traz algumas informações da estação meteorológica, as notificações e os módulos de acesso rápido. Isso, que vai, conforme você disse lá, por exemplo, tem uma unidade que já tem uma termometria que usa tal, ele pode ter somente uma parte, ele vai acessar conforme a solução que ele estaria utilizando, né? Isso, aquilo que ele adquiriu. Se ele tem só estoque, vai aparecer todos os ícones para eles, mas eles estão opacos, então ele não vai ter acesso à informação. Então, ele vai ter sempre acesso ao módulo ao qual ele contratou. Isso, até tem uma colocação do André, não sei se é o professor André aqui colocando, mas há clientes com acompanhamento e estudo constante junto ao cliente, relativa à densidade e compactação, que permite diferença final de estoque de 0,22%. Então, é um dado aí de campo e dado real, né? Legal. Isso foi creio que seja o nosso André Gonelli mesmo. Isso. Que foi um caso aí de uma bem interessante. Bacana. Perfeito. O Leandro pergunta aqui sobre a gestão de secador, como funciona. Como a gente está falando aqui de volumetria, etc. e tal, se quiser pincelar rapidamente como seria. Certo. A gente monitora, né, todos os principais pontos, né, de aquecimento, de cavaqueira, alimentador, depressão, e a gente consegue, inclusive, diferente de algumas soluções no mercado que a gente viu, a gente consegue alterar parâmetros remotamente. Quero aumentar a velocidade de descarregamento, quero isso, quero aquilo. Então, a gente consegue monitorar todo o secador e mexer nos parâmetros remotamente.
Acho que em outro momento a gente poderia... Talvez até um próximo fórum para falar sobre essa questão, mas só uma pincelada aí para o pessoal entender mais ou menos. Exato, e é um tema bastante solicitado, né? Infelizmente, o secador, Brasil afora, tem dado bastante problema, incendeia aqui, controle, e infelizmente a gente também tem uma dificuldade, muitas vezes, de mão de obra, né? De pessoal qualificado, então... A gente trouxe esse módulo justamente para facilitar o atendimento no dia a dia e poder monitorar. Então, tem todos os gráficos, a gente conseguiu, em alguns casos, aí trazer, junto com o cliente, eles ter algumas sacadas de entendimento do funcionamento do secador dele que ele não fazia nem ideia. Nem ideia que estava acontecendo, né? Exatamente. Perfeito. O Kleber coloca aqui uma situação, bacana, pessoal, vocês estarem participando, tá? Mas falou sobre a questão da soja, da ração, mas ele serviria também para arroz, trigo, malte ou cevada. Sim, ele lê volume, então qualquer tipo de grão poderia ser trabalhado. Qualquer tipo de grão, qualquer tipo de produto, a gente consegue fazer a leitura. E aí, só para transformar, tem que ajustar a questão de densidade para ajustar em conseguir ter uma assertividade no peso, né? Mas lê volume tranquilamente de qualquer tipo de produto, sim. O Divino aqui colocando, se quiser ir passando aí para a próxima já, mas os secadores tiveram um problema lá com incêndio, infelizmente é mais comum, né, do que a gente pensa, e se teria como esse controle de temperatura para evitar o sinistro no processo ali de secagem. Isso, a gente tem inclusive, eu vou falar disso, todos os nossos produtos, eles têm integração com o Telegram. Então, a gente notifica. Então, o secador saiu fora dos parâmetros especificados. Já envia a informação. Já envia uma mensagem para uma pessoa ou um grupo de pessoas dizendo que, sensor tal, perigo tal, enfim, todas as formas de notificação, justamente para o sistema ser ativo, né? Não depois que pegou fogo. Correu o sinistro e já foi. A gente tentar evitar que isso aconteça. Perfeito. Bom, esse aí é a gestão de conservação, né? O MAG GT. Isso, MAG GT. Então, essa é a tela principal que o cliente tem acesso. Ela ficou meio prejudicada, ficou um pouquinho pequena ali, mas essa é a tela, assim, a gente fez um trabalho muito, muito intenso, inclusive levando a nossa equipe de desenvolvimento a campo, né, junto nas cooperativas, para tentar entregar uma solução que fosse fácil para a operação do dia a dia. Então, ali no meio, a gente tem a visualização dos sensores digitais. Então, ele pode ser girado de cima para baixo, ele é totalmente 3D. Aí, na parte esquerda, ali tem todos os silos. Então, para ele se movimentar entre os silos, é só clicar no silo. Tá? E aí, logo abaixo, ele tem... Isso, obrigado, João. Aí estão os silos. Aí, para ele se movimentar para outro silo, clica no outro silo, a página já abre todas as informações do outro silo. Tá? Logo abaixo ali tem a questão da aeração. Na aeração, tem os ventiladorzinhos ali, aeração automática. Ela pode estar ativa ou não. Aí, e abaixo aí as condições de psicometria, higrometria. Tá? À direita, tem esse cliente, é um cliente que tem a solução inteira, então ele tem ali o volume, né, ajustado ali também, a parte direita ali, ele já mostra o volume, e podem observar que o volume que está mostrando dentro do silo... Seria justamente essa parte aqui, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, aqui eu tenho os dados relacionados à termometria, que estão colocados aqui, questões climáticas daqui, e aqui eu tenho volumetria. Como esse cliente aqui, ele tem... Aqui ele pode selecionar qual silo que ele está falando, né? Isso. Você clica aqui, vai ter essa visualização. Nesse caso aqui, acho que é o 31. Se a minha visão estiver mais ou menos boa, está um pouco menor. Mas, enfim, mas ele clica no silo, ele consegue ver exatamente dentro de cada silo. Ou seja, tem condições climáticas, temperatura, se tem algum ponto de aquecimento aqui, e, além disso, todo o volume que tá armazenado ali. Isso mesmo? Então,
Então, a gente tem essa integração quando o cliente tem o produto completo, integração com o robô, né, desativação dos pêndulos por nível e substituição. Isso é uma característica do nosso produto também. A gente consegue substituir um pêndulo que eventualmente deu um raio, danificou algum sensor, a gente consegue substituir ele mesmo com o silo cheio. Tá? Então, navegação fluida e prática e, de novo, né, integração com o Telegram. Então, inclusive, vamos lá, usando um exemplo do silo, o produtor define uma temperatura, digamos lá, 30 graus. Se algum sensor atingir 30 graus, ele pode receber uma notificação no Telegram dizendo silo tal, sensor tal, acima da temperatura estipulada. Então, são vários tipos de alerta que a gente consegue notificar o cliente. E dizendo que elas são selecionáveis, não são alertas que vai tudo de qualquer forma. Todo e qualquer alerta fica aparecendo, né? Exato, porque quando a gente tem alertas demais... Não olha mais. Não olha mais. Então, eu posso segmentar, inclusive, esses alertas. Questão de motor, questão elétrica, não partiu o motor, eu direciono para o eletricista. Questão de gestão, de conservação, eu direciono para o gestor. Então, eles são segmentados e eu posso selecionar para cada usuário o que ele pode ou não receber de notificação. São parâmetros. Sim, perfeito. E até aproveitando, soltei a primeira enquete aí, pessoal, participem, por favor. A pergunta é se usa algum sistema de controle de armazenagem, termometria analógica, termopar, termometria digital ou outro tipo de controle, tá? O pessoal está aqui resolvendo, a maioria, 77%, apontando que usa termometria digital já, tá? Então, podem ir respondendo aí, não se acanhe, tá? Lembrando que a gente se responde, a gente não sabe quem respondeu, então podem ficar tranquilos aí quanto à resposta de vocês. Perfeito, pode seguir aí, Alessio. Próximo. Aí, trouxe para vocês também a nossa estação meteorológica, a gente traz uma estação também, ela não tem nenhuma peça mecânica, então toda ela sensoriada, né, em função de problemas de campo, né? Tem aquele baldezinho lá de sensor de chuva, que entope, que isso, que aquilo, e a gente passou por essa dificuldade e a gente conseguiu trazer para o mercado uma estação que realmente ela está à esquerda ali, é uma estação que mede 15 centímetros de altura por uns 10 né? E ela é muito fácil de instalar e traz uma estação bastante completa, né? Umidade, temperatura, pressão atmosférica, volume de chuva, direção do vento, velocidade do vento, índice de UV. Então, por que a gente trouxe todos esses parâmetros? Eles são indispensáveis para a termometria? Não. Mas a gente trouxe uma solução mais completa, porque daqui a pouco ele quer usar para passar veneno, quer ver a direção do vento, a velocidade do vento, índice de chuva aí que o João circulou aí, é uma estação que já está trabalhando aí há bastante tempo, né? E vai tendo o histórico de tudo, né? E uma coisa que eu não enfatizei, né? Mas desde a ativação do cliente até o tempo que ele estiver conosco, todas as informações são armazenadas em banco de dados e não se perde nada. Então, vai criando histórico de chuva, de termometria, fazendo comparativo de um ano para o outro. Então, bem interessante, né, essa solução com essa estação também. Bacana. O Divino faz uma pergunta aqui, água no posto elevador, se tem alguma automatização para drenar? Eu já não sei. Nós temos algumas soluções, não especificamente para isso, mas a gente tem, como a gente trabalha com sistema de saneamento também, seria uma solução relativamente fácil, né, de implementar. Que mede quando tem água e aciona uma bomba que poderia puxar para fora. Mas hoje a solução, comercialmente, ela não está disponível. Entendi. Não para esse fim, né? Perfeito. Continuando aqui.
Então, vamos à cereja do bolo, né, João? Sim, exato. Trouxe aqui, né, a principal, que é o robô MagGE, né, que é o nosso, que faz a gestão de estoque. Então, quais são os principais diferenciais, né? Hoje a gente tem a patente requerida, né, desse produto. Tem um produto que já está amplamente validado aí. Estamos trabalhando há uns 5 anos, né, desde a primeira versão, que logicamente sofreu diversas melhorias, né, como todos sabemos, quem trabalha com desenvolvimento e tecnologia, né, tanto o hardware quanto o software, ele está em constante desenvolvimento. E nada nos traz mais fundamentos, né, do que o campo, né? Pega uma situação que você jamais imaginou, lá no campo ela acontece. Vai acontecer. E com nossa equipe, a gente tem um canal muito aberto com a nossa equipe de instalação, e inclusive com nossos clientes também, né? Qualquer coisa que a gente detecta em campo, a gente, na próxima versão, a gente já tenta trazer com melhoria, né? Então, ele é integrado com a termometria, ela tem uma facilidade de instalação, a gente criou uma metodologia aí bastante eficaz de instalação. Tem o vídeo, João, em algum momento? Está mudo. Perdão, beleza, tá. Só dando a prévia aqui, eu já vou rodar o vídeo aqui. Ele pergunta se usa algum sistema de controle de armazenagem, tá? Termometria analógica 17, termopar, termometria digital 65 e outro tipo de controle 17%, tá? Vou rodar o vídeo aqui agora. Só comentando aqui, né, enquanto ele está em stand-by, o equipamento não está fazendo leitura, ele fica pressionando o sensor de limpeza contra o sensor. Então, a única forma de ele pegar algum pó é se durante a leitura dele tiver algum pó suspenso. Perfeito. Mas antes de executar a próxima leitura, ele faz um movimento de limpeza, ele faz vários movimentos de limpeza e tira essa eventual poeira que possa ter no sensor. Tá, perfeito. Eu vou disponibilizar, tentar disponibilizar o link aqui do vídeo, que ele não carregou aqui, eu não consigo passar da movimentação do robô em si, tá? Tá bem. Mas vou disponibilizar para o pessoal. Disponibilizar. Então, o que a gente consegue também, né? O que o robô pode ajudar, né? Monitorar a descarga excêntrica, né? Que eventualmente ainda derruba alguns silos por aí, né? Se tiver uma descarga excêntrica. Melhora a visualização, né, da segmentação dos silos, né? Claro que aí depende muito da região, do cliente, o que ele recebe. Por exemplo, cooperativas que recebem soja, milho, trigo, basta acessar o sistema ali, se ele alimentou da forma correta, vai estar lá. Silo 1 tem milho, silo 2 tem soja, silo 3 tem trigo, silo 4 tem sorgo. Então, até para evitar que também, infelizmente, ainda acontece de carregar milho em cima do soja, né? Acaba misturando, às vezes, por não ter certeza do que efetivamente tinha dentro daquele ciclo. Tá? Aí eu trouxe, isso aí já é a versão atualizada do nosso equipamento, né? Então, como ele funciona, né? Ele faz um escaneamento tipo pizza, né? Vai circulando, vai pegando os pontos, né? Então, ele busca dentro de um silo 2.780 pontos de leitura, para, a partir disso, ele conseguir gerar a imagem de como está o produto dentro do silo. Tá? Já falei, né, que a gente consegue instalar ele em armazém de praticamente todos os formatos, pelo menos o que a gente encontrou até agora, e também se a gente eventualmente encontrar algum que a gente ainda não domesticou, a gente tem nossa equipe de desenvolvimento que com certeza vai dar conta da gente ajustar. Integração termometria,
assertividade hoje, acertando aí a questão da metodologia, a gente está acima de 99%, né? E a gente tem aí um suporte técnico qualificado, do qual nós já comentamos, né? Então, aqui trouxe só uma exemplificação para ficar mais claro, né? Como ele pega esses pontos de leitura, né? Ali ao lado direito é uma leitura mostrando os pontos que o equipamento captou dentro do silo. Então, ele abre 36 graus e cada passada ele pega 78 pontos. Uhum. Eu acredito. Inclusive, acho que aqui é uma dúvida que o Wellington tem, que é qual é o tamanho o robô consegue fazer a leitura do armazém. Acho que essa aí consegue responder. Wellington, basicamente a gente pede o projeto do armazém, porque aí tem a altura do que a gente consegue instalar ele, né? Qual é o princípio básico? Ele não pode ficar, o robô não pode ficar abaixo do cume do grão, que aí eu não consigo enxergar o outro lado. Então, ele funciona? Também funciona, mas aí a gente tem um risco de assertividade menor. Então, é importante a gente sempre olhar o projeto, Wellington, ver o tamanho do armazém, qual é a altura da passarela ou o ponto de fixação. Então, o armazém, eu sempre brinco, é uma terra sem lei, né? A gente pegou já as mais infinitas formas e formatos e altura de passarela, formas de fixação. Então, se eu te responder diretamente, posso, né, tá correndo o risco de ser inverídico contigo. Mas olhando o projeto, a gente consegue tranquilamente te dar uma posição. Perfeito. Bom, tranquilo. Inclusive, eu vou já disponibilizar depois aí o vídeo para vocês assistirem como é que funciona o processo do robô. Eu aviso aqui para vocês quando eu colocar, tá? Acho que o Kleber tem uma questão aí. Ele falou que identifica o tipo de cereal, se confere. É pré-setado o próprio... Acho que a questão é se o robô identifica já que tipo de cereal que é. Não. Vocês vão fazendo a configuração. Ainda não. Ainda é um parâmetro do cliente setar. Então, é um campo setado que ajusta ali no momento de carregar ou de começar a receber a safra, ele ajusta. Tanto a densidade quanto o tipo de grão. Aí ele cita aqui a questão da condensação ou mesmo goteiras, que a termometria não pode não capturar a possível identificação, acho que de goteira e de condensação. O Kleber, está na mesma pergunta ali dele. Né? Sim. Condensação ou mesmo goteiras que também não pode. Kleber, não consigo, claro, mas o equipamento não consegue identificar goteiras, né? Claro, de repente, pelo formato da imagem, sim, mas não é um parâmetro hoje que a gente leva em consideração. Perfeito. Acho que o Renato tem uma questão ali, não sei se você quer ver a respeito, ele falou sobre a questão dos pontos e quando comparando com scanners e assertividade. Tá, vamos lá, Renato. Isso aí foi um longo estudo desenvolvido junto com uma universidade, junto com tecnologia e matemática, onde essa foi a equação que melhor respondeu. Né? Nós temos uma questão de hardware, né? Capacidade de hardware, tem capacidade de armazenamento, e a gente fez inúmeras validações com mais pontos, com muito mais pontos, com menos pontos, mas essa foi a equação que assim se mostrou mais assertiva. Então, não preciso carregar, logicamente poderia fazer muito mais pontos de leitura, mas não preciso sobrecarregar o hardware, sabendo que nosso grau de assertividade está num nível bastante assertivo. Então, essa foi a equação que melhor se adequou ao modelo que a APC se propôs a entregar para o mercado. Bacana. Tem uma pergunta aqui também do Daí, quantos robôs vai em um silo?
Por silos, normalmente um só. Tá? Tem alguns modelos, tipo chapéu chinês, não sei se todo mundo familiarizado com esse tipo, eu até tenho uma imagem dele depois, que aí sim, precisa de mais, até porque ele tem o chapéu chinês, em alguns, ele tem um túnel central, um elevador central, e a gente acaba precisando mais de um equipamento. Perfeito. Claro que, vamos lá, todo mundo está hoje de olho em cada vez produzir silos maiores, né? Hoje, o que tem no mercado, silos, fora o chapéu chinês, a gente atende todos eles com um só. Né? De repente, daqui a pouco vai ter um silo maior ainda que vai precisar de dois. Mas a equação já tá compilada para isso, não teria nenhuma dificuldade em se precisasse colocar dois equipamentos. Perfeito. E aproveitando, ele pergunta também sobre quais os problemas de manutenção ocorrem com o robô de volumetria. Até hoje a gente tem quase zero de problemas de manutenção. Não dá para nunca prometer que jamais terá, né? Até porque é um equipamento eletrônico, o silo é um ambiente hostil, né? Mas a gente tem realmente muito pouco problema. Deu um raio, queimou. Mas, assim, manutenção, principalmente do sistema de limpeza, vou ser bem sincero aí com vocês, a gente até hoje não precisou trocar nenhum sistema de limpeza por ele estar sujo por causa do pó. A gente conseguiu acertar bem o hardware, que realmente a gente tem tido muito pouco problema referente à manutenção. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Marco, acho que a gente vai ter que talvez dar uma acelerada aí devido à questão do tempo, mas em um silo graneleiro 20x40, quantos robôs consegue fazer a leitura? Vai ter que estudar ou dá para estimar ali para ele? Por 40, provavelmente 2 robôs ou no máximo 3 consiga atender. Claro, né, sempre olhando, é interessante olhar o projeto, né, mas assim, a bate-pronto, provavelmente com 2 consiga, né, mas é importante olhar o projeto. Perfeito. E, bom, está tendo bastante perguntas, isso é excelente, viu, Alessio? Talvez a gente não consiga passar por todas, mas isso que é bom, pessoal, que vocês participem, claro. No caso do chapéu chinês, com 2 robôs, existe um aumento em financeiro ou ele segue dentro do todo? Aí aumenta equipamento, acredito que seja em termos de orçamento, para poder cobrir a área, né? Sim. Vai ter acréscimo, precisar de mais equipamento, vai ter acréscimo de valor, sim. Perfeito. Bom, se quiser dando sequência aí, a gente vai dando uma olhada aqui se tem. Tá bem, me ajuda aí, João. Então, perfeito. Filtrando. Eu trouxe aí umas imagens, né, que são só ilustrativas, né, que são de casos de clientes reais, né. Aí temos um silo, a primeira imagem com cone invertido, né, tirando o produto. A segunda imagem também tirando o produto, né, com uma descarga um pouco diferente, tirou em dois lugares diferentes, dá para ver a clareza de como fica a imagem, né. Aí eu trouxe também, né, 2 imagens, né, provavelmente a tentativa do cliente de quebrar o cume, né, deixar ele mais emparelhado, né, para ter uma eficiência melhor na termometria. Então, também, não sei se foi esse o objetivo, mas não teve tanto êxito, que ainda tem, né, ainda está disparelho. Vou dar uma acelerada, né, João, para a gente poder... Isso. Tá? Esse aqui já é um graneleiro, né? Isso é um granuleiro, né, com 2 imagens, né, de como ele mostra o volume dentro do graneleiro. Aí eu trouxe, né, o chapéu chinês, né, de como ele consegue trazer o volume aí desse... E aqui dá para demonstrar exatamente como é que está a uniformidade da massa de grãos aqui, com o máximo de detalhes aqui, né? Sim. A gente... As primeiras, né, o cliente, mas será que é isso aí mesmo? Você pode subir lá e tirar uma foto e aí acaba convencendo, né? Quando o cara vai lá, tira uma foto com a máquina ou com o celular e vem olhar o que o robô entrega, ele acaba se convencendo. Não, é isso mesmo. Então, acaba sendo... Tá, deixa eu só limpar aqui esse... beleza, aí já tem a
a questão. Depois tem algumas perguntas aqui, acho que dá para fazer também. Mas isso aí é a visualização da movimentação, né? Fica com o histórico de como é que... Isso. Aí dá para ver que aqui, durante vários dias, né? Cada pontinho desses é uma leitura, né? Um pouco pequeno, mas tudo bem. Tá? Acho que dá para identificar. Tem as leituras aqui por baixo, e aí cada pontinho desses é uma leitura. Ele ficou vários dias sem movimentação. Depois começou a receber grão. Começou a receber, e aí passando o mouse em cima ali, ele vai dizendo qual é o volume que tinha em cada dia. Então, para o cliente poder acompanhar, vendo quando carregou, quando descarregou. Então, fica um gráfico bem interessante para fazer o acompanhamento, né? Sim, e tendo, por exemplo, no caso, a gente oferece essa ferramenta de gestão, pode até cruzar essas informações com a movimentação de fato que está ocorrendo ali na emissão das notas, dos romaneios e tudo mais. Certo. Né, que a gente já falou também, se qualquer coisa a gente consegue notificar também. Opa, peraí, não vendi produto, como é que baixou meu silo? Como é que baixou meu estoque? Então, é bem exatamente, tem esse dado, tá? Já aproveitando aqui, o Renato pergunta se existe portabilidade prática. Na verdade, não, ele é fixado, né? Ele é fixado. Fixado dentro da estrutura do silo, tá? Exatamente, ele não foi projetado para ser móvel. Isso, e o Leandro você pode utilizar essa ferramenta como padrão de gestão de estoque. Acho que a questão é justamente essa aqui, né? Para volume de negociação, obviamente o sistema, imaginando, se eu tenho o CIA Armazém, software de gestão, ele me apresenta um relatório de contabilmente o que eu tenho de posição fiscal e até de estoque, e o robô vai me dizer se de fato daquele grão que está lá. Exatamente. O melhor cenário possível seria, inclusive, eu tenho até um pouquinho mais de grão do que o que o sistema está me apontando, né? Ou seja, a conservação funcionou, ou seja, o sistema está fazendo aqui da CIA Armazém está fazendo a retenção e a gestão da quebra técnica, e de fato estou conseguindo conservar bem o grão lá dentro. Então, com base nessas duas informações, ela vai te ajudar a negociar, claro. Isso. Inclusive, a gente tem uma característica no nosso sistema que foi desenvolvido já pensando nisso, que a gente pode dar acesso, por exemplo, quero dar em garantia o meu silo 4 para o Banco do Brasil. Sim. Ou para o, sei lá, Itaú, BTG, ou qualquer que seja, uma trade. Eu consigo dar acesso, por exemplo, ao gerente do banco ou para o gestor da conta somente daquele silo e somente visual. Então, ele não consegue mexer em nenhum parâmetro, não consegue fazer nada. Mas, a partir da cadeira do escritório dele do banco, ele consegue acessar o sistema. Bacana. E saber que dentro daquele silo 4 que ele tem lá como garantia, tem realmente o produto que ele precisa para manter a garantia dele saudável junto à instituição financeira ou à trade, né? Isso. Eu até não sei se é possível, inclusive que a gente tem parceria com empresas, com a FT Agro, por exemplo, que lida diretamente com gestão de risco, né? No caso, seguros, e essa informação está com a seguradora também, como forma, inclusive, de reduzir o valor do seguro. Exatamente. A gente tem algumas iniciativas já bem alinhadas, bem desenvolvidas nesse sentido aí, que nós não posso falar aqui ainda, mas já estão avançando aí. Já estão bem avançadas e as tratativas aí, justamente nesse sentido aí de trabalho junto com tradings e bancos. Perfeito. Bom, dando sequência aí, e tem uma pergunta aqui do como o robô usa lidar para formar a imagem. Acho que é uma dúvida em relação ali a como a imagem é feita. Eu acho que tu conseguiu localizar o vídeo, João? Localizei, eu vou... Tá, não, só porque aí ele responde essa questão. Então, tá, eu vou publicar o vídeo aí, pessoal, apareceu, vocês podem clicar em assista o vídeo, vai jogar para vocês para outro link. Aí vocês podem até salvar o link lá para assistir mais para frente, mas pode dando sequência que o vídeo já está disponibilizado para o pessoal acessar. Certo, legal. Então, eu trouxe aqui também uma visão, né, de como a plataforma entrega, é uma visão compilada do estoque. Então, o cliente está enxergando todos os silos ali, está enxergando que o silo 7, silo 8, silo 9 tem menos grão, e aí ele consegue, né, a partir disso, gerar uma notificação
e tem uma gestão visual muito rápida, né? Abriu a plataforma ali, eu tenho robô em todos os silos, eu consigo visualizar exatamente o que eu tenho e tirar um relatório. Eu quero saber quanto de soja eu tenho. Tem a opção lá, tirar relatório, escolhe o produto, soja. Tem tantos mil sacas no silo 1, tem tantas mil sacas no silo 3, tem tantos mil sacas no silo 7. Então, somando tudo isso, dá X. Tenho trigo no silo tal, tenho milho no silo tal. Somando os silos que tem trigo e soja e milho, o volume é Y. Então, a gente trouxe uma forma bem fácil do cliente poder visualizar e ter a gestão na palma da mão do estoque dele. Tá? A gente já falou também do Telegram, né? A gente tem, inclusive, tem um chatbot, onde a gente tem todas de uma forma facilitada, né? Que hoje, né, todo mundo anda com o celular no bolso, celular na mão. Então, não precisa estar necessariamente na frente da tela do computador, do teclado, né, para mim acessar. Então, com 4, 5 toques na tela do celular, eu consigo ou ver meu estoque, ou ter a gestão da termometria, ou se os motores estão ligados. E essa é uma ferramenta assim, que a gente tem tido um feedback muito positivo dos nossos clientes, que na operação do dia a dia tem facilitado bastante a operação, né? Tá na palma da mão. Posso, inclusive, né, fazer ações ali. Uhum. E ali eu trouxe uma imagem, né, de como aparece no Telegram, né? Então, tem empresa, demonstração ali, estoque, resumo de estoque, silo 2, soja, qual é a cubagem média, 745, volume, tantos metros cúbicos, 24% do silo, 8.967 sacas de 60 quilos. E a data e a hora dessa leitura. Então, bastante prático. João, como é que estamos de tempo? Já acho que está caminhando aqui para o fim. Inclusive, a próxima slide aí mostra a questão da integração, tá? Que é justamente isso, né? Ou seja, pessoal, nós temos aqui a parte da gestão. Então, a gente faz todo o processo ali de recepção do veículo, a pesagem integrado com balança, faz toda a aplicação dos descontos, das regras ali nas tabelas de classificação, pesa o veículo vazio, entrega essa informação através do aplicativo também para o armazenador ou para o cliente dele, e depois esse grão ele vai passar pelo processo de secagem e vai ser armazenado. O que a gente fez justamente foi a integração diretamente aqui com a PC Nova, que a gente consegue, deixa eu só ajustar isso aqui, colocar ali no canto, que a gente consegue justamente fazer o quê? Fazer uma integração, ou seja, o que eu tenho disponível dentro do SIA Armazém, em sacas, e aquilo que o robô está me dizendo em termos de volumetria. Tá? Nesse caso aqui, eu estou com a diferença, como se diz, um modelo aqui de teste que a gente está apresentando, mas isso aqui acontece na prática, ou seja, aqui eu tenho exatamente a mesma quantidade disponível dentro do SIA Armazém, aquela que está dentro do sistema da volumetria. E em qual silo que ele está disponível, ou seja, a gente entrega isso aqui no nosso painel dashboard, da mesma forma que você tem a movimentação dos veículos, toda a evolução do estoque, qual que é o percentual de umidade que eu recebi ali na balança e na classificação, tudo isso aqui de maneira integrada, ou seja, eu consigo ter relatório aqui da gestão do sistema no escritório e se de fato aquilo que está acontecendo lá dentro dos silos. Então, essa integração a gente disponibilizou para os nossos clientes, então, clientes Siacom que possuem os robôs, eles já conseguem ter essa informação aqui disponível, tá? Então, isso é super prático, então posso tirar um relatório no sistema e olhar essa mesma informação dentro do dashboard para, como se diz, dormir tranquilo, né? Ou seja, está exatamente da maneira como deveria. Então, essa automação, essa integração aqui, ela já está disponível aí para clientes Siacom e para clientes que não usam Siacom e queiram ter essa visualização, a gente já consegue entregar para vocês, né, Alessio? Isso aí. Perfeito, João. Bom, acho que a integração tá bem alinhada, né? Tá bem jóia aí. Realmente tem uma sinergia, né? E a gente tem isso como APC, a gente tem isso muito claro, né? Essa vontade de trabalhar com parceiros que consigam
agregar, né? Porque a gente entende como empresa que juntando forças, né? Juntando com parceiros, a gente consegue ser mais assertivo, consegue atender melhor o cliente e fazer isso de uma forma mais rápida. Então... a ideia é justamente levar essa tecnologia na ponta, ou seja, unificar aí como se diz, a teoria na academia, aplicando isso na prática e resolvendo problemas de verdade. Eu digo que existem softwares e hardwares para resolver problemas de verdade, né? E até o Marco pergunta se o software consegue calcular a quebra técnica, analisando quanto foi armazenado e quanto foi retirado. O sistema da Ciacon faz esse processo, tá? Nós temos um método proprietário de análise de quebra técnica, que foi desenvolvido com algumas tradings, isso aí, e a gente tem isso de maneira proprietária, que o nosso sistema ele faz o controle e a retenção da quebra técnica, ok? E justamente a ideia é o quê? Que à medida que o tempo passe, mais tempo ele fica armazenado, menos grão se tenha por questão da respiração do grão, tá? Então a gente vai conseguir entregar que vai ter uma retenção de quebra técnica e a gestão disso, e o próprio robô vai conseguir dar essa visibilidade de que a massa de grãos e o sistema da Ciacon fazendo a retenção da quebra técnica vai evitar esse tipo de falha e de furo de saldo, que infelizmente é como diz o ditado, né? É raro, mas acontece com frequência, né? Faltar grão no final do processo. E o nosso método proprietário faz essa retenção e a gestão, e o robô diz se está equalizado, ou seja, aquilo que o sistema gestão está me apresentando e de fato o que tem dentro do silo. Tá? Bom, a questão aqui nós já passamos como é feita a limpeza, vou até colocar novamente aqui para o pessoal assistir. Eu não acho que ficaria extenso a gente abordar isso nesse momento, mas a gente está à disposição aí para depois a gente dar uma olhada aí em todas as perguntas do chat e pode ir tranquilamente responder as perguntas aí de forma particular para cada um. Isso. E tá, né? Exato, mas acho que fica claro que cada caso é um caso de fato, então da mesma forma, por exemplo, que os nossos clientes, a gente tem essa gestão da quebra técnica, o caso que se aplica ao sul não é o mesmo que aplica no centro-oeste e muito menos no norte, então Exato. As variáveis elas são diferentes e por isso mesmo você tem que ter a adaptabilidade das soluções, no caso do robô e também no caso da Ciacon, para cada caso ser analisado e tratado de maneira particular, porque não é uma receita de bolo, né, Alessio? Exato. Infelizmente, não, né? Seria muito mais fácil se fosse, né? Mas um país com dimensões continentais, com climas tão variados dentro desse mesmo país, é impossível a gente conseguir ter uma fórmula de bolo, falar a quebra técnica ali é assim, ou então a densidade do produto nesse local é assim, e é completamente diferente dependendo da área que ele tiver localizado. Né? Isso, dependendo da qualidade da safra, depende de N fatores que acabam interferindo. Exatamente. Bom, pessoal, então, lembrando, né, aqui eu só vou me despedir do Alessio, mas aqui lembrando que a gente vai ter o sorteio daqui a pouco. Então, aqui, Alessio, acredito que a gente, pessoal, novamente, a ideia aqui é justamente trazer esses assuntos que a gente considera e de fato são relevantes para a pós-colheita, principalmente no armazenamento, seja na parte de gestão ou fora da gestão. A Ciacon sempre busca trazer justamente aí empresas e assuntos, né, que sejam relevantes para nós aqui e a maneira como isso pode facilitar a vida de vocês no dia a dia aí nos armazéns, tá? Alessio, então, eu gostaria de agradecê-lo aí pela disponibilidade de bater esse papo aqui conosco, em nome de toda a equipe Ciacon, tá? E um abraço para todo mundo aí da PC Nova e espero que a gente, pelo menos do nosso lado aqui, vendo a participação do pessoal, considero que tenha sido extremamente positivo. O pessoal pode colocar aí no chat o que vocês acharam, viu, pessoal? Isso é importante para a gente continuar fazendo o trabalho e desempenhando aqui essa função que é trazer também conhecimento e inovação para o setor aqui de armazenamento de grãos. Muito obrigado, Alessio. João, agradecer a você também, todo o time da Ciacon, né? E a todos os nossos internautas, né? Que estão... Foi muito rica a experiência, espero que a gente tenha conseguido, né, na medida do possível, responder todas as questões aí e colocar nosso time da APC à disposição, tanto da Ciacon como do mercado aí, o que precisar de nós, tem os contatos aí, se precisarem chamar, e agradecer, foi uma rica experiência, né, troca de experiência, ela era sempre muito boa, muito saudável, e agradecer a todo mundo
pela participação aí. Beleza, bom, todo mundo aqui parabenizando, Alessio, muitíssimo obrigado, um abraço aí para todos da PC Nova, e a gente talvez abra um fórum para falar de outras soluções aí práticas para o mercado de armazenagem. Muito obrigado, Alessio. Forte abraço.